E eu fui 1 ano para dentro da minha casa. Eu sabia cozinhar meia boca, me tornei uma exímia cozinheira. As gavetas eu não era tão organizada. Eu lembro que a primeira gaveta que eu fui organizar, ela não abria. Quando abriu, pulou vela, controle, pilha usada. Convite do filho da minha amiga de 1 aninho, ele já estava com 17 anos. Lembrancinha. O Senhor foi falando, faz a limpa. Enquanto eu fui limpando a minha casa, organizando a estrutura da minha família, o Senhor foi me limpando e me curando. Por isso que o seu guarda-roupa fala muito de você. Nossa. Acho que eu nunca mais venho aqui. Aleluia! Glória a Deus, que honra estar aqui. Deixa eu me organizar aqui primeiro. Mas é uma honra estar aqui mais uma vez, segunda vez que estou nesse congresso maravilhoso. E antes de qualquer coisa eu quero honrar esse casal que tem sido uma fonte de luz. Deus tem usado vocês como luzeiro no nosso Brasil e nas nações. Há anos atrás eu comecei a namorar em 2007 com o Telmo. Nós vamos fazer no próximo ano 24 anos de casamento, com uma filha de 19 anos que casa no que vem e uma de 8 anos. Mas quando a gente começou a namorar, nós começamos em janeiro de 97, 2007 não, de 97. E nos conhecemos em 96 e começamos a namorar em 97. Eu lembro de, ali final do ano, de um seminário para noivos, para casais, e que estava ministrando era o pastor Josué Gonçalves. Para o Telmo era novidade, mas aos meus 15 anos eu tive a honra de ouvir ele pela primeira vez. E eu lembro que o que ele ministrava era muito diferente do que era pregado naquela época. Então ele era um homem chamado por Deus, que tinha respostas para uma geração que estava se levantando. Ele já estava discipulando os ministros que iam ser levantados, famílias que iam ser curadas, e ele impactou muito a minha vida. É uma inspiração para mim, a casa deles, a família deles. Eu glorifico a Deus, porque diante de tantos escândalos que nós vemos, como é bom olhar para vocês, como é bom, como é seguro ver os pilares da casa, da família. Vocês não imaginam, talvez não tenham noção de como isso inspira, de como isso cura, de como isso dá força para continuar a prosseguir. Então eu queria que você levantasse mesmo orações por essa família, por todos os filhos, né? O Douglas tem carregado um legado lindo sobre a vida da Letícia, do Pedro. Tudo que Deus tem feito através dessa casa, da pastora Rose tão bem posicionada no lugar que Deus chamou ela. E eu creio que nós precisamos de mais famílias assim. E eu amo algo que o Senhor me ensinou através das Escrituras, que nós geramos conforme a nossa espécie. Então tenha certeza de uma coisa: quem você se inspira, quem você admira, a unção que você respeita, você atrai para a sua vida. E eu te abençoo com essa palavra. Só de você estar aqui, você está sendo tocada por essa unção, tocada. Então pastor Josué, pastora Rose, eu sou fruto do chamado de vocês, da obediência de vocês, do sim de vocês. Sei que não foi fácil viajar todos esses anos pelo Brasil inteiro. Hoje eu experimento um pouco disso, né? Cansaço entre aeroportos, querendo estar com a família, saudade da comidinha da esposa. Muito obrigada pelo teu sim, obrigada por... Ainda vai ter muitos frutos. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para essa família linda? Eu tenho experimentado coisas tão lindas, esse tempo de estar conectada com homens e mulheres que eu admirei há tanto tempo. Fui tão tocada. Sabe, coisas que só Deus pode fazer na nossa caminhada com Ele. Antes de eu trazer a palavra, que já foi confirmada hoje de uma maneira tão linda, vocês sabem como é que eu sou. Eu só libero a palavra quando eu tenho certeza que Deus está trazendo ela para o ambiente. Eu queria falar sobre o devocional Mulheres Enraizadas. Quem aí já tem esse devocional?
E tem sido tão lindo o que Deus tem feito através dele. São 56 dias onde você vai mergulhar nas suas raízes. E Deus vai fazer algo maravilhoso. Foi um devocional mais improvável que eu já escrevi. O livro, esse aqui foi um livro que demorou 3 anos para sair, mas esse aqui em 20 dias. Coisas que só Deus faz. Ele saiu e muitas mulheres têm usado como recurso para discipular as igrejas. Trouxe também Mulheres Improváveis, que tem sido um livro de cabeceira para muitas mulheres. E eu também estou com o planner. Com o planner, já estou destruindo aqui meu Deus. Estou com o planner estações aqui. Se você precisa se organizar suas prioridades como mãe, como esposa, como profissional, como ministra, eu trouxe ele para organização. Até minha amiga acabou de dizer assim, o meu acabou. Então já vou garantir o dela também. Pode levar para mim? Obrigada. O material está ali. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sei que Deus está levantando mulheres nesse tempo no Brasil de uma forma única. Aquilo que a pastora Rose falou, o pastor Josué falaram sobre vocação. Para mim não há nada mais lindo do que uma mulher bem posicionada no lugar que Deus chamou ela para estar. Não existe nada mais maravilhoso do que uma mulher que caminha na unção, na graça, na medida que Deus derramou sobre ela. Mas eu te pergunto, como que nós vamos descobrir isso? Como chegar até esse lugar, descobrir em que lugar nós estamos posicionadas ou devemos estar posicionadas? Durante o pastoreio, eu e o meu esposo pastoreamos a Abba Pai Church lá em Criciúma. E a gente conversa com muitos das nossas ovelhas, que as pessoas congregam com a gente, mas a gente também tem contato com muitos líderes e pastores. E a gente vê um grande desafio. O desafio de sabermos onde Deus nos chamou e sermos usados e levantados nesse lugar. E eu trouxe uma palavra para essa hora. Tem algo que eu tenho comunicado pelo Brasil nesses dias. E eu tenho falado aos 4 cantos e eu vou iniciar essa palavra com isso. Nós estamos prestes a viver uma virada de chave na igreja do Brasil. Nós estamos prestes a haver uma mudança muito grande na igreja brasileira nesses dias. Eu não posso deixar de falar isso. O Senhor tem me mostrado que assim como de tempos em tempos Ele vem mudando as estações, Ele está fazendo isso de uma forma muito linda nesse tempo. Você vai ver uma mudança nas canções que vão ser cantadas pela igreja brasileira. Você vai ver uma mudança, de repente você vai ver pessoas levantadas com canções que são respostas para essa hora e para esse tempo. E você vai dizer assim, quem é essa pessoa? Nós vamos viver tempos onde ministros serão levantados, homens e mulheres de Deus serão levantados com palavras próprias para essa hora, para essa estação. Pessoas que têm resposta para esse tempo. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que nós estamos vivendo entre as mulheres. Porque se existe uma coisa que Deus está fazendo na igreja brasileira nesses dias, é movimentando as mulheres, é trazendo as mulheres para o prumo. Eu lembro que um dia orando, o Senhor me trouxe claramente essa visão de um prumo descendo na igreja. E a gente sabe que um prumo não é um compasso. Quando você vai ver um compasso, a base dele é a terra, ele se movimenta conforme a terra. Mas quando o prumo vem do alto. O alinhamento não vem da terra, o alinhamento não vem da cultura, o alinhamento não vem das nossas tradições, o alinhamento não vem da nossa família, o alinhamento não vem da religiosidade, o alinhamento vem de Deus. E o prumo desce alinhando. E o Senhor falou comigo, filha, eu estou trazendo um prumo sobre as mulheres do Brasil. Não só as mulheres evangélicas, deixa eu te falar uma coisa. Deus não está preso numa caixa evangélica. Deus não pode estar dentro de uma caixa, porque Ele é Deus. E Ele está se movimentando em todos os lugares. Eu estava conversando com algumas mulheres lá em Israel. Estive em Israel esse ano. E elas estavam me contando que algumas muçulmanas estão tendo encontros com Jesus
dentro da casa delas, Jesus aparece para elas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele está sacudindo as nossas estruturas e trazendo um alinhamento que vem do alto. Ele está quebrando todo o gesso, tudo aquilo que engessa a nossa fé, que não nos permite desfrutar de tudo aquilo que Ele quer derramar. Mas eu tenho percebido que quando essa unção de movimentar as mulheres, esse prumo desceu, primeira coisa, está aqui a pastora Helena Raquel, que eu amo de paixão essa mulher, que tem uma palavra maravilhosa, me abençoa tanto. E ela sabe no que eu vou dizer, ela vai com certeza concordar, que a primeira palavra que atingiu as mulheres no Brasil foi cura. O Senhor veio com muita cura. Porque uma das coisas que a cura faz é nos reposicionar no lugar que nós devemos estar. Então lembra do que eu comecei falando? Que a coisa mais linda que existe é uma mulher colocada no lugar que Deus determinou para ela. Nada mais lindo que uma mulher funcionando no seu lugar. Nada mais bonito. É lindo de ver. Mas existe um caminho para esse lugar. E a cura faz isso. A cura, ela tem o poder de nos reposicionar. Você pode ver, não sei se você já teve alguma enfermidade, se você pegou Covid na época do Covid, se você já passou por alguma situação de enfermidade grave, você teve que ficar acamada, né? A hora que você foi curada, que você se levantou, meu Deus, como é bom voltar a fazer coisas que você não fazia, não é verdade? Voltar a lugares que eram seus por direito, mas a doença, a ferida arrancou você daquele lugar. A cura te devolve. Como foi maravilhoso. Nunca se ouviu tanto no Brasil palavras de cura. Inclusive conferências com esse nome. Mulheres que curam, mulheres curadas, livros, meu Deus. Tantas coisas sobre cura. Seminários, ministérios sobre cura. E glória a Deus por isso, verdadeiros hospitais de campanha montados pela igreja. Vamos ressuscitar as mulheres, vamos levantar elas que estão escondidas, enviar elas em lugares. Vamos levantar essas mulheres. Começando por cura. E realmente, o dono da videira, o dono da oliveira, o dono da figueira, passou e disse assim: eu vou curar toda esterilidade. Por isso está uma onda de mulher grávida. Eu não sei na igreja de vocês, gente, mas lá na igreja mais de 20. Será que é só lá na Abapai? E parece que uma vai puxando a outra. Sabe, uma fertilidade no corpo de Cristo. Se você está aqui, você está tentando engravidar, eu quero dizer uma coisa para você. Nós vamos orar por você hoje. O Senhor vai curar a tua esterilidade hoje. O Senhor escolheu esse dia hoje para curar você. Se a sua filha não está aqui, você é mãe, está aqui nesse congresso, nós vamos orar por sua filha hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. É melhor, enquanto estarmos feridas, escute, é melhor, quando estamos feridas, que a gente se submeta ao processo de cura e não funcione ferida. É melhor que quando a gente está ferida, a gente se resguarde. Não é isso que acontece? O resguardo. Por quê? Eu até não sei, gente. Quem aqui é mãe? Meu Deus, grande maioria. Eu pergunto para você, como é que foi seu puerpério? Ainda bem que a gente se resguardou, gente. Não é verdade? Ainda bem que naquela fase tem um resguardo. Os nossos hormônios ficam assim, a gente chora e se irrita por qualquer coisa. Mas enquanto está ferido, é melhor que esteja escondido. Porque, eu vou dizer uma coisa, líderes feridos, mulheres feridas fazem muito estrago na vida das pessoas que estão confiadas em suas mãos. É melhor ter a ausência de um líder do que ter um líder ferido funcionando. E não existe nada mais triste do que dentro de uma casa, uma mãe machucada e ferida, ela vai ferir aquilo que ela mais ama, que é os seus filhos. Eu estava conversando com uma mulher domingo, e uma coisa ela me disse, ela está passando por um processo de separação, e ela me dizendo que ela tem um filho de 8 anos, e ela envolve o filho o tempo todo no recado para o marido, em se vingar do marido. Eu falei, não faça isso.
Não use os seus filhos no momento da separação, porque você está ferida. Uma mulher ferida fere. Por isso, se tratando de liderança, é melhor não ter líder do que ter um líder doente. Isso é devastador. Se tratando de mulheres, é melhor que você fique escondida até que Deus possa trazer bálsamo de cura sobre a sua vida. Bom, a gente sabe, e eu não vou deixar de falar isso, sabemos o quanto de milhares de pessoas foram feridas por líderes imaturos, despreparados e machucados. Mas também não vou deixar de falar de inúmeros filhos. Se fala muito sobre paternidade ferida, mas existe também muita maternidade ferida. Mulheres que foram abandonadas por suas mães, que sofreram maus tratos. E deixa eu falar uma coisa. Se temos problema de paternidade, geralmente vamos ter problemas em algumas áreas, como segurança. Se você teve problema com seu pai, ele foi ausente, ele foi alcoólatra, ele não foi um pai presente, é bem provável que você seja aquele tipo de pessoa que começa as coisas, mas não conclui. É bem provável que você tenha insegurança crônica. Você se sente inferior a tudo e todos. Você não consegue realizar nada porque você já se sente uma perdedora. E uma das coisas que a falta de um pai faz é tirar a sensação de destino. Parece que você fica perdida, não sei para onde vou, o que faço. Se você tem esse diagnóstico está batendo, aí deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está aqui hoje para te curar disso. Porque a paternidade sua não vai ser a do compasso, a da terra, vai ser o prumo do céu que vai descer sobre você e vai te alinhar ao Pai Celestial. Ele vai trazer a paternidade dele sobre você. Agora ele te dá segurança. Eu lembro que por muitos anos na minha vida eu tinha um rastro de coisas mal concluídas, cursos. Inclusive 2 faculdades que eu não tinha concluído. E eu falei, Deus, por que isso? Eu falou, eu preciso curar. E graças a Deus, estou concluindo agora a minha faculdade de teologia. Agora bem posicionada. Agora entendendo quem é o meu pai. Mas se o seu problema é com a sua mãe, você vai ter problema numa área muito importante da sua vida. Relacionamentos. Uma mulher que teve problema na maternidade com a mãe, não foi cuidada, ela vai ter problemas porque ela vai ter problema de se relacionar com as pessoas. Ela vai ter uma insegurança também crônica nos relacionamentos, que é desenvolvida através, sabe do quê? Da desconfiança. Ela não confia em ninguém. Ela entra nos relacionamentos com os 2 pés atrás, ela não deixa ninguém entrar na vida dela. E é o tipo de mulher que constrói ao redor dela uma barreira. Sabe aquela pessoa que você ama, que é sua amiga, você gosta dela, mas você não consegue entrar? Geralmente, são pessoas que tiveram ausência de mãe quando eram pequenas. Entendem isso? Todas essas áreas o Senhor vai curando. E é como um hospital que Ele vai chamando, Ele vai conduzindo, Ele vai trazendo. E aí, infelizmente, nós acabamos reproduzindo conforme a nossa espécie. Mas eu quero deixar uma palavra aqui: você não é as mulheres da sua família. Você não é a reprodução exata do que viveu com a sua avó, com as suas tias. Por mais que pessoas falem, você é igual a sua avó, você é igual a sua tia, você... Muitas vezes negativamente, eu quero dizer que você está construindo uma nova história. Não é o seu DNA que vai determinar onde você vai estar amanhã, mas é as atitudes que você está tomando hoje. É o que vai determinar o seu amanhã. As decisões de hoje. Então que haja esse desligamento nessa noite. Você não é, você vai viver coisas diferentes. Bom, por isso que realmente é melhor muitas vezes se afastar de tudo para ser curada. Eu lembro, em 2007, agora o ano está certo. Nós já éramos pastores de uma igreja, numa comunidade perto lá de Criciúma, a 30 km de Criciúma, uma comunidade italiana. E nós começamos a pastorear aquela igreja. Nós já recebíamos muitas palavras, muitas promessas e já estávamos funcionando. E para mim eu pensei, uau, é isso. Ajudando meu marido no pastoreio, vencendo vários medos. O Senhor foi me
conduzindo para esse lugar, o Senhor foi me empurrando, meu marido, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, não fique escondida não, o Senhor, você tem algo, quando você fala tem algo. Eu fui muito encorajada. E quando eu pensei em 2007, uau, então agora é isso, o Senhor falou assim, eu quero que você largue tudo por um ano. Eu quero que você deixe as plataformas por um ano, que você deixe o pastoreio por um ano. Eu quero que você volte para sua casa. Eu quero que você arrume gavetas, cuide das suas filhas e seja a retaguarda do seu marido. E eu falei, não, o Senhor quer me matar. E eu ainda pensei, não pode ser Deus, é o diabo querendo acabar com o meu ministério. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é vizinho que corrige os filhos. Não é o vizinho que vai corrigir os teus filhos. Não é o diabo que corrige a gente, é o Senhor. Muitas vezes, o inimigo é só um instrumento, porque já dizia alguém, né? O diabo é o diabo de Deus. E eu lutei tanto, que até no livro Mulheres Enraizadas eu falo um pouco sobre isso. Mas eu não pude fugir daquele um ano. E eu fui um ano para dentro da minha casa. Eu sabia cozinhar meia boca, me tornei uma exímia cozinheira. As gavetas eu não era tão organizada. Eu lembro que a primeira gaveta que eu fui organizar, ela não abria. Quando abriu, pulou. Vela, controle, pilha usada. Convite do filho da minha amiga de 1 aninho, ele já estava com 17 anos. Lembrancinha. O Senhor foi falando, faz a limpa. Enquanto eu fui limpando a minha casa, organizando a estrutura da minha família, o Senhor foi me limpando e me curando. Por isso que o seu guarda-roupa fala muito de você. Nossa. Acho que eu nunca mais venho aqui. Acho que eu toquei agora bem na ferida. Coloca anestesia, Jesus. A nossa casa fala de quem nós somos. O estado da nossa casa fala das nossas prioridades. E o Senhor vai começar dentro da sua casa. Porque não adianta ser bênção em nenhum lugar se você não é bênção dentro da sua casa. E às vezes a gente é tão querida com os de fora, tão paciente. Dentro de casa a gente se transforma. Sabe uma das coisas que os filhos mais têm afastado os filhos da igreja? Que meninos e meninas têm se desviado, perdido até a identidade? Hipocrisia. De ver a mãe ou o pai sendo uma coisa em casa e outra coisa fora de casa. Posso dar um conselho? Seja uma mulher de verdade e da verdade. E pode dar outro conselho? A sua melhor versão não é para os de fora. A sua melhor versão é para a sua família. Eu sei porque a gente se irrita, nós somos feitas do mesmo material. Mesmo sangue. Todo mundo aqui. A gente se irrita. Não sei, quando você abre a porta e vê aquele calçado no lugar errado, o sangue ferve. Eu lembro que essa semana mesmo, cheguei lá em casa, estavam os tênis assim, eu tenho um lugarzinho para colocar, e eles colocaram ao redor do lugarzinho, mas não na... Eu abri a porta, olhei aquilo, eu falei, com vontade de filmar isso aqui, ó, os miliantes. Mas sabe o que eu fiz? Sabe o que às vezes é mais fácil? Pega o tênis e coloca ali. Sabe o que eu aprendi? A selecionar minhas guerras. Tem coisa que não vale a pena entrar. Posso falar uma coisa? Tem coisa do seu marido que não vai mudar. Estamos há 23 anos, vou fazer 24 anos. Eu já destruí tanto final de semana por coisas que eu poderia deixar passar. Ou às vezes, falar na hora certa. Sem estar nervosa, sem estar estressada, sem estar irritada. E o Senhor entrou na minha casa. E nasceu uma nova mulher. E todo esse movimento no Brasil gerou cura. Gerou mulheres posicionadas. Olha, estar ciente do que você tem vivido vai te ajudar a caminhar nesse novo tempo. Posso dizer uma coisa para você? Seja uma mulher leve, não seja uma mulher pesada. Você não precisa comentar tudo.
Viu uma coisa feia? Não precisa comentar. Posso dar um conselho? Escolhe coisas boas para falar. É um exercício. A gente vai começando errando muito no começo, mas depois a gente fica expert no assunto. Você até vai corrigir pessoas quando elas falarem mal de alguém para você. Você vai dizer, não quero me envolver nisso não. Deixa ela está num processo. Sabe, selecione até com quem você está andando. Cuidado para quem você empresta seus ouvidos. Cuide da sua vida, da sua saúde mental. Tem coisa que abala as nossas emoções, não se envolva, não veja. Cuide de você, se proteja. A Bíblia fala, olha, guarde seu coração, porque é dele que procede a fonte da vida. Mas a gente não guarda, a gente deixa ele exposto. Sabe o que você faz com seu coraçãozinho? Guarda ele. Nessa mesa eu não coloco. Nessa conversa eu não coloco. Eu não vou expor ele a isso. Porque machuca. E eu trouxe uma palavra que é após esse movimento do Brasil. E eu quero crer que os nossos próximos congressos, as nossas próximas conferências, vão sim ser falados de cura, porque está chegando muita mulher no nosso meio. Está chegando muita gente que precisa dessa cura. Mas eu acredito que existe o propósito por trás de uma cura. O que vem depois de o Senhor curar eu e você e levantar eu e você? A cura tem propósito bem definido. Eu queria que você abrisse Lucas 18, 35. Eu quis dar um pano de fundo aí para você. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso. A presença dEle está tão doce aqui. Ele é tão lindo. Lucas 18, 35 diz assim: quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem aquele homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. E respondeu o homem. E Jesus disse: receba a visão. A sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Eu quero deixar a lição desse texto que diz o seguinte: a cura nos arranca dos nossos próprios caminhos. E no caso do cego, do seu cativeiro limitado por suas próprias limitações da cegueira. A gente pensa, eu estou machucada, mas estar machucada te limita. Eu lembro que eu fui tentar, foi muito engraçado, eu fui tentar fazer crossfit. Coitada. E ainda minha amiga falou assim: olha, tem um crossfit que é Nutella. Ele não é raiz. Então tu vai conseguir. Daí eu falei, ela é crossfiteira, toda musculosa. Eu falei, então bora lá, vou pro crossfit, gente. Eu levei uma tunda. Para vocês terem noção do que aconteceu, acabou meia hora. Eu no chão, desmaiada, sério, enjoada, e com um monte de mulher levantando as minhas pernas para voltar. Uma vergonha. Uma vergonha, passei uma vergonha daquelas. E elas dando conta, levantando aqueles negócios. Por quê? Depois eu fui descobrir. Primeiro, eu não tinha condicionamento físico para aquilo. Não se meta onde você não alcança. Tem um processo gradual, respeite isso. Segundo, meu joelho não deu conta. Fui no médico fazer ressonância dos 2 joelhos. O médico disse assim para mim: querida, as tuas articulações, tu está com pouco músculo. Se tu não tem músculo e faz um exercício forte, tu vai super, como é que diz?
Você vai lesionar suas articulações. Então tu precisa primeiro fazer musculação. Eu fui para onde? Para uma escolinha. Fazer musculação sozinha numa sala. Um pré para fazer o CrossFit. Sabe de uma coisa? Às vezes nós nos machucamos porque entramos em lugares que não temos condições de entrar. Nos ferimos. Só que, olha que interessante. Jesus pergunta para o cego assim: o que queres que eu te faça? Gente, era muito óbvio. Eu acho que Pedro, certeza, se Pedro estava do lado de Jesus, Pedro falou de novo o que ele disse quando Jesus parou e disse: alguém me tocou. Tinha uma multidão. Como é que Jesus para e diz: alguém me tocou? Pedro: quem que te tocou? Quem tem mulher aqui que faz assim, né? Pedro, de certo: Senhor, mestre. Pedro colérico: mestre. A multidão, entendeu? Muitas pessoas estão te tocando. Com certeza Pedro, quando viu Jesus perguntando para o cego: o que queres que eu te faça? Pedro pensou: ele está sem noção. Ele é cego. Se ele gritou: tem misericórdia de mim. Mas sabe de uma coisa? Jesus fez uma pergunta muito sábia. Porque estar cego naquela época tinha algumas regalias. Jesus estava perguntando para ele: você quer ser curado mesmo? Porque ser curado te traz responsabilidade de volta. E sabe o que a gente tem visto? Gente, eu tenho visto isso muito nas igrejas, e que Deus me guarde por falar isso aqui agora. Mas tem um ídolo chamado ferida. Tem um ídolo chamado trauma, dores do passado. E o Senhor talvez está aqui dizendo assim: o que queres que eu te faça? E o Senhor, e você pensa: Senhor, o que queres? Senhor, olha o meu casamento, olha a minha vida, olha a minha situação, olha o que eu passei no passado. Olha a minha estrutura. Mas Ele está falando: filha, mas se eu te curar, eu vou te arrancar desse lugar. Eu vou causar desconforto. Você está disposta a obedecer o meu sim? A dar uma resposta para a cura que eu quero trazer sobre a sua vida? Eu me vi um dia chorando no aeroporto, desesperada. Me abaixei naquelas cadeiras frias de aeroporto, comecei a chorar. Porque um dia eu disse assim: usa-me. As suas orações são respondidas. Mas muitas vezes você fala: mas quando Ele está respondendo, você fala: ai. Porque vai gerar desconforto. O Senhor está perguntando para mim e para você: eu posso curar você? Eu vou te arrancar desse lugar. Tem uma história lá na igreja que eu conto isso. Tinha uma mulher que foi congregar com a gente, muito querida, muito amorosa. E ela já conquistou o coração de todo mundo de uma vez só. Só que uma das coisas que nós olhávamos para ela é que ela era uma mulher muito sofrida, porque o marido dela era alcoólatra há muitos anos. Então ele humilhava ela, ele ia para o bar e voltava tarde da noite para casa. Ela sofria muito. Nas reuniões de mulheres, ela saía com aquele olho inchado de tanto chorar. E a gente abraçava ela e dizia: vai dar tudo certo. Vamos orar. Deus vai chamar esse homem. Deus vai trazer esse homem para a igreja. Deus vai livrar ele desse vício. E ela desesperada, triste com a situação. E a igreja inteira carregando essa mulher no braço. Fulana, vem cá. Gente, esse homem se converte. Um belo dia, esse homem vai para a igreja. E ele diz assim: eu quero. Ele começou a ver a transformação dela dentro de casa. E disse assim: eu quero. Vocês não imaginam o que aconteceu. Aquela mulher entrou em crise. Porque o marido dela não era só um receptor. Porque ela estava na igreja como uma receptora. Coitadinha, vítima. Ai, tadinha. Ele chega na igreja resolvido: Deus me curou, Deus me libertou, o que eu tenho para fazer? Eu quero ajudar todo mundo. E ele começou a estar envolvido em tudo. A gente tinha uma situação: vamos montar a piscina do batismo. Lá estava ele montando junto. Ele estava feliz da vida, convertido. Ela entrou em crise. Ela sabia muito bem lidar com a ferida dela e com a dor, mas ela não soube receber um homem curado. Aquilo que ela orou por tantos anos,
ela se enciumou de uma forma, ela não soube lidar com a cura daquele homem, que ela saiu da igreja com ele. Ele voltou a beber, porque ela não soube lidar com a cura. Tem muitas mulheres que endeusam as suas feridas e até o seu lugar de vítima. Eu posso te falar uma coisa? Sai do lugar de vítima. Se liberte disso hoje. Você não é uma vítima. Por mais que você tenha sofrido algo, saia desse lugar, perdoe as pessoas que você precisa perdoar, mas libera, sai desse lugar hoje, em nome de Jesus. Libera essas pessoas e sai do lugar de vítima. Seja autora, junto com Jesus, da tua história. Graças a Deus esse casal está voltando para a igreja. E eu pude chamar ela outro dia e falar isso. Não seja como Noé, que foi muito bem preparado para construir uma arca, salvar sua família e os animais. Mas quando desceu da arca não sabia como lidar. Se embriagou. O Senhor está falando com pessoas hoje aqui. Eu estou te curando para um propósito. E Ele está perguntando de novo, é isso mesmo que você quer? Porque ser curado implica mudança de comportamento. Ser curada muda status. E te leva para um lugar de responsabilidade. Ontem, lá na igreja, eu ministrei. E ontem o Senhor falou muito forte comigo sobre uma unção que estava descendo naquele lugar. Uma unção para ungir Davis. Deus está levantando pessoas para esse tempo, ungindo pessoas. E as pessoas estavam assim, eu quero. E enquanto eu olhava as pessoas assim, e o que Deus estava fazendo, o Senhor falou assim para mim, se elas soubessem, que junto com a unção vem um peso de responsabilidade. Vem renúncia, vem entrega. Que você entenda isso, a cura tem um propósito. A cura capacitou esse homem a seguir Jesus. A sair desse lugar de pedinte. Gente, eu vou falar isso em nome de Jesus. Eu conheci um casal de missionários, muito precioso. Fizeram missões em vários lugares. Até que o Senhor disse assim para eles, agora eu quero que vocês voltem para a cidade natal de vocês e construam uma família, uma casa. O Senhor falou para eles foram muito meninos para as missões. O Senhor falou para eles, eu quero que você volte. Cure suas raízes lá na sua terra. Construa uma família. Eu vou te usar de uma maneira diferente daqui para frente. Eles obedeceram, muito fiéis a Deus. Mas eles voltaram e viviam uma vida de miséria, gente. Uma miséria. E toda hora a gente estava ajudando. E eles sempre ser receptores. Amém. Um dia o Senhor falou assim para mim. O Senhor me deu uma palavra para eles. O Senhor vai lá e fala para eles. Parar de comer as sementes. E praticar generosidade. Eles estão vivendo uma estação nova com comportamento antigo. Isso é destrutivo. Chamei eles e falei assim, como é que está a questão das ofertas de vocês? Generosidade com pessoas. Vocês têm se doado, abençoado financeiramente pessoas. Paga um lanche. Eu quero dizer uma coisa para você. Você vai tomar café com a sua amiga, paga o café dela, gente. Para desse negócio de ficar rachando, mendigando. Pode aí aplaudir ao Senhor por isso. Abençoa. Sabe? A gente faz conta por coisa que a gente não deveria. Abençoa o almoço. Eu tenho certeza que tem mulheres aqui que foram abençoadas para estar aqui. Que a amiga pagou para a amiga, não é? Se juntaram e glória a Deus por isso. E eu falei para eles, como é que vocês se relacionam? Vocês pagam café para alguém? Quando vocês estão numa mesa, vocês fazem questão de ajudar, de abençoar? Aí eu olhei aquela mentalidade antiga, eu vim para receber. A Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. A Bíblia nos ensina isso. Aí eu falei para eles, a partir de hoje,
vocês não vão comer toda a semente que vocês ganharem. Vocês vão separar para generosidade, vocês precisam aprender. Eu falei na Adultolândia, eu disse, no mundo real, a gente abençoa pessoas. Na Adultolândia se trabalha e se oferta e se abençoa gente. Às vezes a gente está numa livraria, esse livro abençoa tanto uma pessoa, no aniversário dela não é nada. Gente, isso é lindo, a gentileza, a generosidade está aqui, ó. Lembrei de você. A gente precisa praticar mais isso. Detalhe, eles receberam a palavra, glória a Deus. Hoje, eles têm uma empresa, um apartamento próprio. Eles não conseguiram nem chegar, eles não conseguiram pagar o aluguel. Sempre ajudado por pessoas. E sabe de uma coisa? Isso vai acabando com a identidade da pessoa. Ela se transforma num pedinte, num mendigo. E Deus chega e diz, eu não te chamei para isso. Você quer ver? Mas tem que trabalhar 6 da manhã, ó. Vai mudar. A cura te tira de um lugar de pedinte e te faz uma pessoa que vai mudar a história de outras vidas, que vai caminhar com as suas pernas, que não vai precisar de ninguém guiando, porque você está enxergando. Está pegando aí? E se talvez Jesus chegasse aqui hoje, agora, para algumas de nós e perguntasse, ei filha, o que queres que eu te faça? O que é que você diria para ele? Agora eu te faço outra pergunta. Você realmente quer que ele faça isso? Muitas de nós têm feridas de estimação, bengala, desculpa para tudo. Sabe por que eu fiz isso? Eu estava nervosa naquela hora. Não tem desculpa não, porque você está muito irritada. E vou dizer, tem coisa que não é demônio, é hormônio. E você precisa ir no médico fazer exame e ver como é que está a sua saúde. Se tem uma coisa que ninguém vai poder fazer por você, exame de sangue. Você precisa ver o que você tem. Jesus. Eu conheci um homem muito de perto, lá na nossa cidade. Posso dizer o nome dele, mas eu gostaria. Não dá para dizer. Mas ele dizia assim, a gente dizia assim, nossa, o senhor é tão de Deus, vem se envolver, você tinha que se envolver mais na igreja. E dizia, sabe por que eu não me envolvo? Por causa da minha esposa. Ela não quer. E ela olhava assim para nós, tipo assim, não tem nada a ver comigo. Mas ele dizia, não, eu não me envolvo por causa dela. Sabe por que eu não vou na vigília? Por causa da minha esposa. Já não faço, não está, essa esposa morreu. Aí eu falei, Thelma, agora esse homem te prepara, amor. Ele vai estar em tudo em cima da cama dele, no monte das cobertas dele. Não se envolvia em mais nada. A grande verdade é que ele tinha uma muleta e uma desculpa para viver a vida que ele estava vivendo. Pode dar um conselho, não use ninguém como sua muleta e desculpa para as irresponsabilidades e para as coisas que você precisa melhorar. Tome você a direção. Nunca diga assim, eu sou assim por causa de fulano. Você não precisa. Quando o outro não muda, quem tem que mudar é a gente. Tome essa postura. O seu limite vai abençoar a pessoa. Muitas de nós aqui não tem coragem de falar a verdade para as pessoas. O nosso não é não. E o nosso sim não é sim. Porque o que passar disso é do maligno. Vivemos uma vida de mentira. Dizemos não, muitas vezes, quando deveríamos dizer sim. E dizemos sim, quando deveríamos ter dito não. Temos problemas com o não. O limite vai te abençoar. Mas se eu disser não, ela não vai ser mais minha amiga, então ela nunca foi. Porque quem é amigo sabe dos limites e respeita os nossos limites. Bota a sua casa em ordem hoje. Vai para dentro do quarto hoje, pega o caderninho que está aí nessa bolsa e começa a dizer, isso eu vou pôr em ordem, isso eu vou resolver. A oração faz muita coisa. Mas com atitude junto você não tem noção.
Eu penso que mais do que ser curada é sair do comodismo. Tem gente que já está curada e nem sabe. Mulheres que já andam em cadeira de rodas emocionalmente, apegadas a um movimento antigo, apegada a algo antigo. Larga isso hoje em nome de Jesus. Você já está andando. Você pode ser atingida pela oração de alguém. É maravilhoso alguém dizer assim: estou orando por você, Deus me mostrou isso. Alguém que paga um preço pela nossa vida. Mas você não tem noção do que você vive quando você ora. E a plenitude que Deus tem para a sua vida, você só vai desfrutar quando você realmente buscá-lo. Não adianta. Vocês oram por mim? Amiga, não adianta. Comece você a buscá-lo. Pegou, né? A segunda cura que eu quero falar foi de um cego diferente. De uma cura. A cura que nos arranca da religião. A cura que nos arranca de uma caixa fechada. Eu não vou ler porque senão vai demorar, mas está em João 9, depois você lê. Lembra daquele cego que os discípulos perguntam: Rabi, por que esse homem nasceu cego? Lembra? É por erro dos pais e tal. Jesus dá a resposta e faz o seguinte. Ele pega a saliva dele, coloca no chão, no barro, e coloca no olho do cego. Eu te pergunto, aquele cego pediu para ser curado? Não. Um questionamento ao redor daquele cego trouxe cura. Gente, às vezes, circunstâncias inusitadas trazem cura para nós. Você não tem noção. Aquele cego não foi como o primeiro: filho de Davi, tem compaixão. Não, ele não falou nada. Ele só foi alvo de uma conversa. Que o seu nome seja falado em mesas que curam. Que o seu nome seja citado em lugares que pessoas têm poder para trazer cura e liberação sobre você. Ele foi citado e Jesus faz algo. Jesus encontra um cego que não estava clamando por ele, mas era um cego de nascença. Essa cura desse cego é a cura daquilo que a gente acha que não precisa, que a gente nem tem. Existem curas que você nem sabe que você precisa. Existem libertações de cativeiro na sua mente que você nem imagina. Eu tenho convicção que você já enfrentou algumas delas. Você disse: meu Deus, eu não sabia que eu era tão presa nisso. Teve uma amiga minha que passou por uma cirurgia. E foi muito engraçado porque na recuperação dessa cirurgia ela tinha que ficar sem comer. Só líquido pastoso. Aí eu, como uma boa amiga, liguei para ela nos primeiros dias. Falei: como é que tá? Eu tô desesperada. Eu vou matar todo mundo aqui em casa. Eu falei: calma. Ela estava em abstinência de comida. Passou os 3 dias, ela falou assim para mim, ó: ai, tô bem. Ai, agora eu tô assim, o dia clareou para mim. E ela disse uma frase: eu não sabia que eu era presa, escrava da comida. Quantas de nós se relacionam com a comida de uma maneira errada? Nossa fuga, nossas ansiedades. Eu tiro por mim. Quando eu estou ansiosa, minha vontade é de comer, eu abro a geladeira toda hora. Eu acho chique quem passa por tribulação e não consegue comer. Não é o meu caso. Eu digo: tira da minha frente as coisas, porque a minha avó já dizia: de mal com o patrão, mas não com o caldeirão. Sabe? Tem coisas que você precisa ser liberta que você não tem noção. E eu queria que você fizesse uma avaliação agora. Davi fez uma das orações mais lindas que eu acho na Bíblia, é uma das que eu faço sempre. Senhor, sonda e conhece o meu coração. Só Ele pode. Vê se existe em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, caminho da Tua verdade. Peça para Ele: Senhor, será que existem coisas em mim que eu ainda não percebi? Cadeias, prisões, preconceitos, pensamentos errados que me roubam de desfrutar da Tua vontade na minha vida. Que venha essa cura inesperada. Eu vou correr um pouquinho aqui. Eu queria falar de uma cura que eu acho também uma das mais lindas. A cura que nos expõe. Fala da mulher, está lá em Marcos 5:21, do fluxo de sangue. Enquanto ela era uma mulher
que estava ferida. É engraçado que não tem o nome dessa mulher na Bíblia. Ela é conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Ela é conhecida como a mulher da dor. A mulher que está ferida, a mulher que está machucada, a mulher que está sangrando. Quando ela toca em Jesus, quando a cura alcança ela, eu amo. O dia que isso se revelou para mim, eu chorei uma tarde. Quando Jesus faz questão de expor uma mulher curada. Podia ter deixado passar, não é? Ela tocou, saiu virtude, curou. Que lindo. E amém, ela foi curada, glória a Deus. Jesus não, parou tudo. Alguém me tocou. Pedro diz o seguinte: Senhor, todo mundo está te tocando. Pedro, paciência zero. E ele assim, não, olha o que Jesus responde. Alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtudes. Quem está vendo The Chosen aí? Gente, se você não está vendo, corre para ver. The Chosen é um aplicativo que é uma construção sobre a história de Jesus, os escolhidos. Tem esse episódio. Quem já assistiu esse episódio? Meu Deus! Quem ficou chorando assim? Como é linda, você tem que assistir. Ele disse assim para ela: eu quero conhecer essa mulher. Ele faz questão de expor uma mulher curada. Enquanto você está ferida, ele vai te esconder. Mas se você for curada, no meio de uma multidão, ele vai dizer: tem uma mulher que me tocou diferente. Hoje pela manhã ela tomou café comigo. Ela está me tocando diferente. Ela está indo além da religião. Ela está indo além da multidão. Eu quero expor ela. Porque lembra do que eu falei? Enquanto você está ferida, é melhor que você fique escondida. Mas depois você for curada, e ele muda o nome dela. Primeira coisa que ele fala quando ela tremendo aparece. A Bíblia diz que ela tremia e diz: fui eu. Duas coisas acontecem. Ele chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou, te curou. E ele faz uma coisa por essa mulher, que ninguém podia encostar nela, que ninguém podia chegar nela, ela estava isolada. A gente acha assim que é como nós no dia de hoje, se alguma de nós tiver esse problema de hemorragia, a gente vive uma vida praticamente normal. Mas a cultura era que aquela mulher era amaldiçoada, ela era suja. Ela estava fora do convívio, isolada. Jesus fez questão de mostrar que ela estava curada para todos, para uma multidão. Naquela hora ele reposicionou ela está curada. Não existe mais motivo para ela ficar isolada. Ela vai ver uma nova vida a partir de agora. Deus está falando isso para algumas mulheres aqui. O Senhor vai fazer questão de expor a cura que Ele está fazendo em você. Ele vai fazer questão de expor o que Ele está fazendo em você. Questão. O seu testemunho vai chegar em lugares. Aquilo que Ele está fazendo, os frutos da sua vida falarão. A cura nos expõe. A gente vê uma geração de pessoas querendo ser expostas, mas não esmagadas pela presença de Deus. Mas quando você é curado, quando você se permite, Ele te expõe. E a última cura que eu queria falar, tem tantas, mas das que eu tirei, a cura que nos devolve. E essa cura, eu tive o prazer de ir nesse lugar aqui, ó. Marcos 1:29, eu vou ler já. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão, de Pedro, estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou pela mão, ajudou a levantar-se, a febre a deixou e ela passou a servi-los. Eu fui na sinagoga, que é pertinho da casa de Pedro, gente. Tão bonitinho. A sinagoga muito próxima. E quando falaram assim, o guia, né, que é judeu, falou para mim: essa aqui é a casa de Pedro. Eu falei: sério, aqui a sogra dele foi curada. Aqui desceram um paralítico numa maca no meio do teto. Aqui. Gente, eu chorei. Tudo que vocês podem imaginar. Quem acompanhou a viagem sabe.
E uma coisa me impressiona nessa cura é que ela estava deitada, impossibilitada de servir, impossibilitada de funcionar. Mas quando a cura vem sobre ela, imediatamente ela se levanta e começa a servir. Eu quero te dizer, a cura te tira desse lugar. A cura te devolve o lugar que é seu. Muitas vezes ferida, você teve que ficar limitada, machucada. Tem mulheres que estão aqui com medo de se relacionar outra vez. Tem mulheres que estão aqui que estão sangrando em cima de pessoas que não feriram você. Tem mulheres aqui que no casamento estão cobrando do marido que o pai delas fez com elas. Mulheres que ouviram da mãe, homem nenhum presta. Não confia em homem nenhum. E essas estruturas de desconfiança vão destruindo o casamento, trazendo fissuras, que infelizmente muitas vezes acaba desabando. O Senhor nessa noite está falando assim para você: eu vou curar você e te reposicionar no lugar certo. Eu estou te dando uma responsabilidade, agora eu estou falando para você. Antes de pedir a cura, pergunte para você se você está preparada para largar muletas, bengalas, macas e se levantar para um novo tempo que Deus tem para a sua vida. Às vezes você reclama que você não voa, mas será que você está disposta a se desvencilhar de tudo aquilo que corta tuas asas? A pergunta do Senhor hoje é: o que queres que eu te faça? Eu vejo transformações gigantescas aqui, mudanças incríveis. Mulheres saindo do lugar do coitadismo, da autocomiseração, para um lugar de ser autoras de uma história linda que Deus está construindo. Tomando de novo as rédeas, abraçando a vontade de Deus, não desanimando. Muitas chegaram aqui cansadas, sobrecarregadas, desanimadas, arriando, chutando balde. Pega esse teu coturno aí, ó, amarra ele de novo, sacode a poeira e se levanta, porque o que Deus tem não acabou. Deus tem muito mais. Queria que você ficasse de pé, mas será que Ele pode? A pergunta é essa: será que Ele pode? Eu quero dizer, nós estamos vendo um novo tempo sobre a igreja. E eu vou te dizer o perfil da mulher que Deus está procurando nesses dias. Posso falar? Esteja atenta. Ela não se compara. Segundo, ela sabe que o que ela carrega é único, é diferente, mas é precioso. E ela tem uma densa, profunda amizade com Jesus, intimidade com Deus. Elas são autênticas, elas sabem quem são. Elas venceram, não são mulheres perfeitas. Deus não procura uma mulher ideal, mas uma mulher real. A gente está precisando muito, sabe do que? De verdade. Hoje a gente tem filtro. A gente tem um monte de coisa. Mas o simples hoje está fazendo muita diferença. A verdade, seja de verdade. Eu amo quando eu vou falar para alguém lá na igreja: você pode fazer isso por mim? Eu queria muito, mas eu não posso. Eu tenho esse compromisso, eu amo isso. Mas eu digo: você faz isso? Não dá. Seja de verdade. Seja uma mulher honesta. Deixa essa cura vir sobre você, esse reposicionamento do alto. Eu quero orar por você nessa noite. Vou fazer algo aqui, fazer uma baguncinha, posso? Se essa palavra chegou até você de uma maneira pontual para essa hora, eu queria orar com você aqui na frente. Se você é essa pessoa que precisa ser curada e reposicionada, eu queria que você viesse aqui, eu quero orar com você. Corre aqui. Hoje tem história nova para a sua vida, hoje tem reposicionamento novo. Corre aqui, corre aqui.
Você vai mudar sua postura nos seus relacionamentos. A cura que Deus vai fazer hoje, ou a que Ele já fez na sua vida, vai trazer uma transformação genuína dentro da sua casa. O primeiro lugar que vai pegar, dentro do seu casamento, da sua família. A tua limitação não te impede. Deus te faz uma mulher forte. Uma mulher forte. Aí dentro tem uma mulher forte. Entende? Em nome de Jesus, Espírito Santo. A palavra está entregue, mas existem coisas que só o Espírito Santo pode fazer. E eu clamo agora pela presença dEle nesse lugar. Senhor, existem curas que a medicina não alcança. Existem curas que nós não alcançamos. Psicólogos, psiquiatras, remédios, tratamentos não alcançam. Às vezes as pessoas se perguntam: como uma vida tão destruída, como uma mulher tão machucada pela vida pode se levantar? Mas eu estou dizendo hoje, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, que mulheres aqui emocionalmente serão saradas, espiritualmente levantadas, pelo poder do nome de Jesus. Comece a ser curada agora, Pai. Toca agora, em nome de Jesus. Isso. Agora, comece a ser renovada pelo Espírito Santo. Você que estava tão distante do Senhor, você que pensou: o Senhor não quer mais nada comigo. Ele está falando: eu estou te atraindo para perto de mim. Eu estou tocando você, chamando você. Comece a ser cheia agora. A ser cheia agora. Isso, mais. Senhor Jesus, vem com graça, vem com renovo. Agora, mais. Isso, há curas nesse lugar, há reposicionamentos nesse lugar. Comece a ser cheia.